Queridos amigos, queridas amigas, vamos então para mais um ensinamento que hoje virá através do livro do José Carlos de Luca, intitulado Pensamentos que Ajudam. Abrindo aqui ao acaso, caiu aqui no título Fonte, Limpar a Fonte. Palavras do psicólogo Rubem Alves. O título aqui Não é a sua vida que vai mal, é a sua alma. É o título do tema do assunto que nós vamos abordar hoje, né? Então ele fala, Rubem Alves nos diz, não é a sua vida que vai mal, é a sua alma. Então, agora o José Carlos de Luca vai dar a interpretação para a nossa reflexão. Ele começa nos falando, o mundo exterior é um reflexo do nosso mundo interior. Só essa frase já requer uma reflexão da nossa parte. Vou repetir. O mundo exterior é um reflexo do nosso mundo interior. É muito simples a interpretação. Por exemplo, os homens que estão nesse momento em guerra, países que estão em guerra, esses homens que estão em guerra, os que comandam seus países. Então, a guerra o que é? É a exteriorização do seu íntimo, o instinto ainda animal. Né? Então, por isso que isso aí acontece com cada um de nós também, né? Isso aí também é um caso individual. Por isso que ele fala, o mundo exterior é um reflexo do nosso mundo interior. O corpo é reflexo da alma. As nossas doenças falam mais de nós mesmos do que qualquer outro discurso. Nossas doenças falam de nós mesmos. Né? Nosso equívoco é querer consertar por fora o que está errado por dentro. Queremos mudar a vida sem mudar a nós mesmos. Nós somos a causa de quase tudo o que acontece em nossas vidas. Somos a origem do bem ou do mal que está conosco. Eu vou repetir essa parte porque eu gostei muito, né? Então veja bem, o mundo exterior é um reflexo do nosso mundo interior. O corpo é reflexo da alma, não é? As nossas doenças, elas falam mais de nós mesmos do que qualquer outro discurso. Nosso equívoco é querer mudar por fora o que está errado por dentro na nossa vida, no nosso eu. Né? Queremos mudar a vida sem mudar a nós mesmos. Como é que a gente vai conseguir? Né? Nós somos a causa de tudo que ocorre na nossa vida. Somos a origem do bem e do mal que está conosco. Nós somos a origem do bem ou do mal que está conosco. Vamos fazer uma reflexão sobre isso. Certamente não é muito agradável admitir isso, porque será sempre mais cômodo culpar os outros. Todavia, não assumir a própria responsabilidade pelo que nos acontece é uma forma infantil de viver e que não nos leva ao crescimento que a vida nos instiga através dos incômodos chamados problemas. Aqui eu vou repetir bem devagar para que nós possamos fazer uma reflexão. Certamente não é muito agradável admitir isso, ou seja, admitir que não é agradável, que tudo que acontece comigo, conosco, são consequências dos nossos próprios atos. Porque nós somos os artífices de nossa felicidade ou infelicidade. É por isso que ele fala, então não é muito agradável admitir isso, né? Porque será sempre mais cômodo culpar os outros, a gente prefere culpar os outros dos nossos sofrimentos, das nossas dores. Não assumir a própria responsabilidade pelo que nos acontece é uma forma infantil de viver e que não nos leva ao crescimento a que a vida nos instiga, através dos incômodos chamados problemas. Disse Jesus, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Qual seria a verdade sobre os nossos sofrimentos?
Qual a origem dos nossos sofrimentos? Qual seria a verdade? Cada um deve fazer essa pergunta e respondê-la com toda a honestidade. Então, cada um tem que olhar para dentro de si e perguntar qual a origem dos meus sofrimentos. Não é perguntar por que eu estou passando por isso, mas para que Deus permite que eu passe por isso? Para quê? E ele fala, os verdadeiros males procedem do coração. Isto quer dizer, o mal vem do nosso mundo íntimo e contamina toda a nossa vida. Tomar consciência do que vai mal dentro da gente é o primeiro passo para as grandes transformações. Temos que tomar consciência do que está acontecendo comigo. Eu tenho que descobrir a origem disso. Ou para que Deus permitiu que eu esteja passando por isso? Para quê? É importante salientar que tudo o que acontece conosco conspira para o nosso crescimento e para a nossa felicidade. Quando Deus permite o mal, quando Deus permite que o mal nos aconteça, é para evitar um mal maior. Nunca devemos esquecer isso, que eu faço questão de repetir. Quando Deus autoriza ou Ele permite que o mal nos aconteça, sempre é para se evitar um mal maior. Mesmo porque ninguém passa por um problema na condição de vítima, porque na lei de Deus não existe vítima, não existe uma única pessoa nessa terra, em circunstância alguma, que ela seja vítima. Todo efeito tem que ter uma causa. Aí ele continua, o coração é a fonte da vida. E a nossa fonte pode estar contaminada pela raiva, ou então ela está contaminada pelo medo ou pela tristeza. Tem pessoas que é melancólica por natureza. É uma tristeza que ela tem, que ela própria desconhece, ou ele próprio desconhece. Não é? Então o nosso coração ele está contaminado por isso. Não é? Essas três emoções básicas, quais? As três emoções básicas. Desafeto. Não é? Nós temos antipatia por alguém. Ou então nós temos medo de algum trauma que a gente passou, algo assim. Ou então melancolia profunda que muitas vezes a gente mesmo desconhece. São três situações, raiva, medo e tristeza. Essas três emoções básicas afetam todos os níveis de nossa existência, desde a nossa saúde, também afetam os nossos relacionamentos e até a nossa prosperidade. Afeta toda a nossa vida. Por isso, interpretando o Rubem, quando a nossa vida vai mal, não é? Ou seja, quando a nossa alma vai mal, a nossa vida vai junto. Precisamos limpar a fonte. Procuremos entender o que estamos sentindo. Por que estamos tristes? De onde vem o medo? Por que eu tenho ressentimento de alguém que me fez mal? Né? Acolhamos esses sentimentos com aceitação, sem combate. Entendamos que eles estão mostrando algo de nós, algo que não vai bem, a fim de que nos conheçamos melhor e possamos tratar nossas feridas. Então, o mal que nós estamos passando, as dores que nós estamos passando, as tribulações que nós estamos passando, não é um mal necessário. Vou repetir o que ele fala aqui. Precisamos limpar a nossa fonte. Os traumas que existem dentro da gente, que a gente traz desde a infância, os medos que a gente traz desde a infância, ou então os desafetos, as pessoas que nos prejudicaram desde nossa infância, e que aquilo, quando vem à tona na nossa mente, na nossa lembrança, nos causa mal-estar, não é? Ou então a tristeza, a melancolia, de onde vem essa melancolia? Tudo isso está dentro do íntimo do nosso mais íntimo. E a nossa vida vai ser atingida por causa desse estado emocional que nós estamos passando. Essa que é a grande verdade. E esses sintomas que a gente tem pode prejudicar nossa vida emocional, psicológica, sentimental e até profissional. Afeta tudo. Por isso que tem um dito que fala, mente sã, corpo são. A mente tem que estar sã. Por isso que nós temos que nos amar. E se nós nos amamos, nós não devemos permitir que esses três sintomas fiquem dentro do nosso ser. Porque é um corpo estranho. E a alma, obrigatoriamente, impulsionada para o progresso, de forma obrigatória, ela vai querer evoluir.
E para querer evoluir, ela olha para si e ela percebe que tem algo, um corpo estranho dentro dela. E ela vai colocar para fora, na forma de doenças que a gente não quer. Aí ele fala, precisamos limpar a fonte, precisamos limpar nossa alma, né? Procuremos entender o que estamos sentindo. Por que estamos tristes? De onde vem o medo que eu sinto desde criança? Por que eu tenho ressentimento? Né? Acolhamos esses sentimentos com aceitação, sem combate, sem revolta. Reconheçamos essas coisas em nós e procuremos nos amar, não nos permitindo que o fato de sabermos disso vai nos prejudicar. Entendamos que eles estão, o que está acontecendo conosco, está mostrando algo de nós, algo que não vai bem, a fim de que nos conheçamos melhor e possamos tratar nossas feridas. Por isso que Deus permite que a gente passe pela dor. Porque, como diz o ditado, a dor é que nos ensina a gemer. Porque ao passar pela dor, a dor vai nos provocar reflexão. E a reflexão vai trazer à tona a causa e a origem daquilo que eu estou passando. Prestem atenção nesse texto que eu vou ler agora. Se nos sentimos feridos interiormente, por certo, não estamos felizes. E acabamos ferindo os outros também e sendo vítimas de novos ataques. Olha, tá vendo o que acontece quando a gente não está bem? Quando nós temos um trauma, um medo, uma melancolia, se nos sentimos feridos interiormente, por certo, não estamos felizes. E acabamos ferindo os outros também e sendo vítimas de novos ataques. Olha que coisa interessante. É por isso que existem muitos problemas de relacionamento. Porque a pessoa tem uma impureza dentro de si e ela coloca para fora, não é? Através do nosso próximo mais próximo. A gente desconta no nosso próximo mais próximo. Né? O que cura um ferimento emocional, agora vem a receita. Se nós estamos diante de uma patologia, qualquer dessas patologias, existe uma receita que ele passa aqui, existe a cura. E o que cura um ferimento emocional, só tem um antídoto, só tem uma vacina, só tem um remédio. É o amor. Só o amor para conosco e para com o próximo. Ele fala, o amor, ele cicatriza nossas feridas. Porque aquele que ama não se agride, não fica se censurando, não é? Aquele que ama não é cruel consigo e nem se abandona. Ele se ama e vai lutar para se curar, porque ele se ama, não é? O amor nos estimula a tomarmos conta de nós mesmos, não ficando à mercê da comiseração alheia ou da maldade dos outros. Então, quando a gente se ama, quando nós nos amamos, nós não devemos nos permitir que um parente desequilibrado me desequilibre. E o que a gente tem que fazer nessa situação? É brigar com outro que nos ofende? Que se sente feliz por nos tirar do sério? Que nos maltrata, que nos trai? Se eu me melindrar e for às vias de fato, qual é a minha diferença para aquela pessoa? Vai morrer os dois abraçados, só isso que vai acontecer. Eu tenho que me amar, não é? Então eu tenho que entender dentro de mim, do íntimo, do meu mais íntimo, na minha consciência, que aquela pessoa que me fere, ela não está me ferindo, ela está ferindo a si mesma. Ela está ferindo a si mesma. Porque ao me ferir, ela está se enquadrando na lei de ação e reação, que vai e volta. Então a pessoa que faz isso já ficou evidenciada por esse fato, que ela é digna de piedade, pois ela está enferma, doente, necessitado ou necessitada de minha complacência, de minha transigência, de minha paciência, da minha piedade para com ela. Ao ponto, a minha piedade tem que chegar ao ponto de ser complacente com ela e procurar ajudá-la, mesmo à distância, se ela não tiver ouvidos de ouvir. É assim que funciona. Se eu fizer isso, se eu praticar o amor para com aqueles que me perseguem, eu estarei me protegendo, ficando invulnerável às suas investidas. É assim que funciona. Não tem outra saída.
A única saída é essa, porque a única coisa que neutraliza o mal, o que que é? O bem. Então sejamos nós o bem. Aí ele continua aqui. Como diz William Shakespeare em Henrique V, o amor por si mesmo, meu soberano, não é um pecado tão vil quanto a autonegligência. Não raras vezes estamos sendo negligentes ao permitirmos que sentimentos tão ruins permaneçam indefinidamente conosco, estragando a nossa vida. Sem meias palavras, isto é falta de amor para com nós mesmos. Amar é crescer. Amar é limpar as feridas inevitáveis da vida e seguir em frente na construção de um eu melhor. Assim a alma fica bem e a vida ainda melhor. Resiliência, resiliência, resiliência. Fica aí para a nossa reflexão, que o nosso Senhor Jesus, Jesus que é o caminho, a verdade e a vida, Jesus que é o médico das almas e dos enfermos, ilumine você e cada um dos seus familiares. Que isso seja feito em todos nós, efetivamente, a vontade de Deus e não a nossa. Que Jesus nos abençoe a todos.